Irmãos, vamos começar então a palavra que nós temos para hoje. A gente fez um propósito de fazermos um culto hoje muito especial. Primeiro, antes da gente entrar no tema do culto, eu queria dizer para os irmãos: você tem dúvida que nós estamos sendo construídos dia após dia? Que Deus não terminou a obra em nossa vida? Eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando na minha vida todos os dias. O apóstolo Paulo falava isso. Ele não estava, não que eu tenha alcançado, eu prossigo para o alvo, para buscar então o crescimento, o amadurecimento, a plenitude da palavra. E nós temos sentido isso, né? Ninguém está completo. Ninguém está pronto. Todos nós aprendemos dia a cada dia. Então é de fé em fé, é de glória em glória. Deus vai dando experiência para nós. E nós como igreja, como família, nós vamos aprendendo no Senhor. E nós vamos construindo uma vida cristã. Nós não estamos prontos. Cada dia nós estamos sendo melhorados. Então a palavra diz: aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para cumprir até a volta de Cristo, amém? E nós não estamos prontos. Mas o que acontece? Existe uma diferença. Eu não sou ainda, pastor Aguiar, né? Eu falo aqui, eu não sou ainda aquilo que Deus espera que eu seja. Eu sei que Deus sonhou coisas muito grandes ainda, um caminho longo ainda para percorrer. Então, agora, esse crescimento que nós cristãos temos, assim, é um crescimento diferente do crescimento biológico. Você pega uma criança, por exemplo, a Larissa, né? Que pensam, né? Parabéns, Cleito, parabéns, Bruno. A gente está, assim, vibrando com essa bênção de vocês, as fotos que vocês postam dessa menina, né? Que coisa linda. Parabéns pelo presente de Deus, tá? Mas, assim, a Larissa, ela recebendo o leitinho que os pais dão, a alimentação diária, é natural que ela vai crescer e daqui 18 anos ela vai estar uma gata, muito menos, mais tempo, mas assim, com 18 anos ela vai ser uma moça já, está formada. Mesmo que ela não queira, se ela se alimentar aquilo que é básico, né, comer, beber, respirar e tal, e Deus já abençoa a vida dela, né? Agora, o crescimento espiritual é diferente. O crescimento espiritual não é assim automático. É uma questão de escolha. Nós temos que escolher crescer em espírito. Nós temos que buscar assim esse amadurecimento na fé. Nós escolhemos. Você quer ser um bebê ou você quer crescer? Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 13 que ele, quando ele era menino, ele pensava como menino, mas hoje ele já deixou as coisas de menino para trás. Isso ele está falando na fé, né? Porque quando ele se converteu, ele já era um defensor lá de Roma, né? Ele está falando na fé. Então, nós também temos que ter essa convicção, que o crescimento espiritual é uma escolha que nós temos que fazer para a nossa vida. Se nós queremos, nós buscamos. Se nós buscamos, nós alcançamos. Mas se nós não escolhermos querer crescer, você não vai crescer. Você vai ser eternamente um bebê. Mas Deus tem nos chamado para grandes coisas. E Deus é espírito. E o homem foi feito corpo, alma e espírito. Tá bem? Nós somos corpo, alma e espírito. Jesus, quando ele falou lá em João 10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, na plenitude, em corpo, alma e espírito. Então essa vida em abundância que Deus quer para nós é que você tenha um corpo físico maravilhoso, com saúde, belo, formoso, né? Toda disposição, que você tenha assim uma mente sadia, você tenha desejos normais, a ambição normal de crescer,
mas também que você tenha um espírito desenvolvido para ouvir a voz de Deus. Então Deus espera que nós também venhamos a ter um crescimento, assim como o corpo e a alma tem sido assim um crescimento que o corpo, por exemplo, a gente vê que a televisão vende aí, né? Exercício, malhação, tal, as pessoas que têm vaidade buscam pegar um solzinho, ficar bonito, bonita, né? Daí eu vejo até homens se embelezando, né, fazendo maquiagem, cuidando da aparência. A alma e o corpo, o mundo cuida e vende produtos para que a gente consuma e alcance um crescimento, um desenvolvimento. As pessoas hoje são muito mais bem cuidadas do que aquelas pessoas que não tinham essa tecnologia que nós temos hoje. Não é verdade? Agora, no espírito, o que sobra para o espírito? Quem é que está vendendo produto para você crescer espiritualmente? Fala para mim. O que sobrou? Se não, quirelas, né, do seu tempo para Deus. E Deus tem olhado o nosso crescimento, tem visto que a nossa alma, o nosso corpo tem crescido, né? O nosso bem-estar, assim, buscando a saúde do corpo, da alma tem crescido, mas do espírito poucas pessoas têm esse entendimento. E nisso entra aqui o nosso propósito. O que tem tudo isso a ver com o jejum, pastor Garo? Calma. O cristão tem uma dieta especial. O cristão, ele tem uma dieta chamada Bíblia, jejum e oração. Você quer crescer espiritualmente? Bíblia, jejum e oração. Então, nisto, a nossa igreja, ela tem assim, tido um derramar de Deus na palavra, tem tido assim, os pastores, os preletores que têm vindo, os estudos, tem sido um derramar. Se você tem vindo pessoalmente, tem acompanhado por vídeo, mas assim, se você buscar, você vai saciar sua fome espiritual na nossa igreja, através da palavra ministrada aqui nesse lugar, dos estudos, né, dos trabalhos das mulheres, o crescimento tendo no departamento infantil, as áreas que estão sendo estruturadas. Mas uma coisa que nós temos, assim, Deus cobrou: o jejum. Desde que nós começamos o nosso ministério, nós nunca fizemos uma campanha de jejum. E hoje, Deus cobrou. Domingo passado eu falei, olha, esse ano ainda, Deus falou assim, olha, tem muitas pessoas que estão andando em círculos. Tem muitas lutas que não são vencidas, porque a igreja não tem a prática do jejum. A oração é o nosso respirar. Amém? A oração é o nosso respirar. A palavra sacia a nossa fome. Mas o jejum, irmãos, o jejum é para que a gente possa estar, né, mais perto de Deus. O jejum. Então nós vamos trazer aqui uma coisa que eu falei. O cristão tem que ter um crescimento, e esse crescimento vai acontecer se você tiver uma dieta de Bíblia, jejum e oração. Nós vamos ter isso aqui na nossa igreja, porque hoje o Senhor nos deu assim um tempo para fazer uma palavra, uma pregação que é um pouco de um estudo. Nós vamos falar aqui sobre jejum. E para falar sobre jejum, o que é o jejum? É mais fácil eu falar para você o que não é jejum, para vocês entenderem com poucas palavras. Nós não vamos falar aqui de jejum do mundo. Nós vamos falar do jejum que agrada a Deus. Bem? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então, fecha seus olhos, curva sua fronte em reverência à palavra de Deus que nós vamos estar ministrando aqui nessa noite, e peça para o Senhor ministrar na sua vida nessa noite. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Somos muito gratos ao Senhor ter nos escolhido, trazer aqui nessa noite a cada visitante, a cada membro, a cada um que está aqui conosco, Pai, cada um que vai assistir essa mensagem pela internet depois. Meu Pai,
obrigado pelo privilégio de poder estar aqui hoje, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, estar com nossos ouvidos espirituais abertos, dar plena liberdade para o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos. Queremos, Senhor Deus, sair daqui diferente de como entramos, Pai. Nós queremos sair daqui entendendo, Senhor Deus, que nossas lutas, aquelas batalhas que nós temos lutado e que às vezes é a mesma ano após ano e nós não temos visto o resultado, e hoje o Senhor está nos dando a estratégia que nós deveríamos ter tido há muito tempo, e nós pedimos então perdão pela nossa falha de não estarmos falando assim de jejum já há mais tempo. Mas hoje, Pai, dá-nos o pleno entendimento do jejum segundo a Tua vontade, o jejum que agrada a Deus. Nós te agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Irmãos, primeira coisa, o que é o jejum? Eu vou falar assim, o que não é o jejum? Jejum não é uma barganha com Deus, tá? Jejum não é uma troca com Deus. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui e eu quero que o Senhor me dê aquele carro, né? Eu vou fazer um jejum aqui para o Senhor me dar uma esposa, me dar um marido. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui, o Senhor me livrar desse problema, dessa dívida. Negativo, né? Então jejum não é troca com Deus. Então jejum não é troca com Deus, porque Deus não é Deus de barganha. Você, como o pastor João uma vez já pregou aqui, nós não vamos fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ame, pelo nosso fazer, pelo nosso agir. Ele também nós não vamos fazer com que Ele deixe de amar, porque nós deixamos de fazer alguma coisa. Deus vai continuar nos amando do mesmo jeito. Mas então, pastor Aguiar, que história é essa de jejum? Então a palavra que nós vamos ver aqui, irmãos, ao jejum que agrada a Deus, eu vou explicar, antes de entrar no jejum propriamente dito, eu vou explicar aqui para vocês uma coisa. Vou pegar essa cadeira aqui, fazer uma ilustração que vocês vão ter ela fixa por muito tempo. Irmãos, a nossa vida, nós temos assim um trono. Na nossa vida nós colocamos alguém num trono. E a palavra, Paulo fala da nossa luta que nós temos contra a carne e o espírito. Quem é que está sentado no trono da nossa vida? A carne ou o espírito? E para que vocês entendam bem o propósito do jejum, eu tenho que fazer essa ilustração. Eu já fiz uma vez aqui, não sei se alguns vão se lembrar, uma historinha. Dizia o seguinte, que um irmão, ele tinha assim, um cachorro de estimação, um pitbull, ele era vidrado nesse cachorro. E esse cachorro, pitbull, que era uma gracinha, foi crescendo, né, e virou uma fera, né? E um dia, esse irmão percebeu que ele estava lá no quintal dele. O pitbull estava ali, era dono do pedaço, não deixava ninguém se aproximar, e ele gostava disso, né? Porque era uma proteção para a sua casa. Mas de repente, o Espírito Santo, que é uma pomba, tentou pousar na casa dele. Irmão, esse é o pitbull que eu falei. Você imagina o tamanho da terra. Esse pitbull não deixou de jeito nenhum que o Espírito Santo, a pomba, sentasse no seu quintal, entrasse na sua vida. E ele ficou muito bravo com o cachorro. Poxa vida, né? Dá licença. Eu quero ela na minha casa. Eu quero o Espírito Santo. E o cachorro, de jeito nenhum. Essa fera aqui, quando a pombinha tentava se aproximar do quintal, o cachorro avançava sobre a pomba, né? E a pomba voava e não conseguia ficar. Irmãos, esse cachorro não ficou só nisso. Essa fera foi ficando assim, audaciosa, e o dono começou a entrar dentro de casa, começou a tomar conta da cozinha, e quando o dono falava, sai para fora, ele colocava exatamente, né, essa dentaria toda para o lado dele. Toda vez que o dono falava assim, sai para fora, ele estava mandando na casa do dono.
E o dono falou assim: meu Deus, o que eu criei? E quando ele falou assim: meu Deus, o que eu criei? Ele teve a revelação: você que criou essa fera. Como é que você criou essa fera? Essa fera chama-se carne, tá? É a nossa carne. E aqui é o Espírito Santo. É a luta da carne e o Espírito que nós estamos aqui ilustrando para vocês. Aí caiu a ficha dele. Ele falou assim: foi eu que alimentei? Então quer dizer que eu alimento? Sim. É você que alimenta e dá força para ele rosnar para você. Tira a força dele. Como é que eu tiro, Senhor? Tira a comida. Você que alimenta ele. Diminui a ração. Tira 95% da ração. Ele tirou. O cachorro ia lá, comia. Não comia mais nada. Já começou a ficar fraco. Daqui a pouco ele já estava mandando no cachorro. Então, irmão, a carne é isso. Nós alimentamos a carne, e a carne nos impede de fazer a vontade do Espírito Santo, porque ela tira o Espírito Santo da sua vida. Então, essa cadeira aqui, agora que vocês entenderam a historinha, que nós temos alimentado esse pitbull na nossa vida, alguém está no trono. Quem está no trono? A maioria das vezes, a carne. E onde está o Espírito Santo? Subjugado à carne. Está certo isso? Está certo você alimentar a carne para que ela mande na sua vida e o Espírito Santo não ter poder nenhum porque você colocou no trono a carne? Não, de jeito nenhum. Vamos mudar de lugar. Nós precisamos da carne porque nós somos corpo, alma e espírito. Quem é que tem que estar no trono? O Espírito Santo. Amém? Amém. Isso, irmão. É uma escolha que nós fazemos. Para pensar. Toda vez que esse cidadão aqui está no trono, você perde todas as batalhas na sua casa. Você fica nervoso, você machuca, você é machucado, porque quem está no trono é o cachorrão, a carne que está mandando. Agora eu duvido alguém que esteja em espírito responder mal para sua esposa, responder mal para o seu esposo, tratar mal o próximo, quem está em espírito. Você já viu alguém em espírito agredir alguém? Não. Nunca vi. Mas na carne é um pitbull. Na carne nós somos agressivos. Na carne nós falamos sem pensar. Na carne nós agimos sem pensar. Nós machucamos. E aí, quando Deus já deu todo tipo de bênção para nós, e nós temos que nos colocar na posição da bênção, nós precisamos estar em espírito. Mas nós estamos dominados pela carne. Então, pastor, o que tem a ver o jejum com essa história? Bom, vocês já entenderam um pouco que tirar a comida do cachorro não deixa de ser reduzir a dieta da carne. Amém? Então, o jejum é para que esse pitbull não tome conta da sua vida espiritual. Para que o jejum é para que o Espírito Santo seja íntimo na sua vida. O Espírito Santo passeie na sua casa todos os dias. De manhã, de tarde e de noite. Não é somente no domingo que eu tenho que ir para o culto, que eu lembro que eu tenho que estar em espírito, na hora do louvor. Não. Porque Deus quer agir na nossa vida e nós temos que estar em espírito. O pitbull, a carne, nós precisamos também. Por isso Deus nos fez corpo, alma e espírito. Mas a carne tem que estar no seu lugar, né? E o lugar dela não é no trono. Amém? Bom, se você entendeu isso aqui, que o jejum não é para trocar nada com Deus. Se você entendeu que o jejum não faz você ganhar nenhuma... Tem pessoas que falam assim, move o braço de Deus. O que é isso? Quem somos nós para mover alguma coisa de Deus? Deus já moveu tudo por nós. Deus já moveu montanhas, rios, mares. Ele colocou tudo no jeito para nós reinarmos. Não precisamos fazer mais nada. Deus não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque Jesus já disse, está consumado. Amém? Aleluia. Mas nós é que não consumimos essa ideia. Nós absorvemos essa ideia. Nós é que ainda estamos assim, envolvidos pelo dia a dia, né? A correria, a falta de tempo.
a nossa carne predomina, porque ela é muito mais alimentada do que o nosso espírito. Então, o jejum tem esse propósito. Então, nós botamos, qual que é o propósito do jejum? Fala assim, ó, já para trás carne, porque eu tenho Deus, amém? Amém. Você não manda em mim, porque você não é minha dona, não é meu dono, porque eu tenho Deus, e esse Deus Todo-Poderoso é o meu Senhor e Salvador. Amém. Não vai dar mais nenhum palpite que não seja a vontade de Deus na minha vida. Isto é vitória. Você falar para a carne, se coloque no seu lugar, que é lá embaixo, que aqui é o lugar do Espírito Santo de Deus, amém? Bom, nós temos dois tipos de jejuns. Nós vamos entrar um pouquinho no que é o jejum, como é que vai ser feito, e depois nós voltamos na palavra. Ainda não entramos na palavra exatamente, mas tem uma mensagem da palavra de Deus, que nós vamos ver em Isaías. Existem 3 tipos de jejum. Por exemplo, o jejum normal é as pessoas ou param de comer, ou faz a abstinência à comida, ou à bebida, ou beber água, ou comer. Então, por exemplo, Jesus, quando ele fez o jejum, quando ele foi batizado, que ele seguiu para o deserto, começar o seu ministério, a palavra do Senhor diz que ele ficou 40 dias sem comer. Então, a palavra não diz que ele teve sede. Falou, olha, Jesus teve fome. Aí, Satanás, já pegou ele fraquinho, falou assim, se você é filho de Deus, fala para que ele transforme a pedra em pão. E Jesus disse, não, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, o jejum que Jesus fez foi de comida, 40 dias sem comer. Mas Moisés, quando subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. A palavra de Deus não fala que ele levou lá uma mochilinha, uma marmitinha, não fala que ele tinha lá uma mulinha d'água ou uma garrafinha d'água. Não. Moisés, Paulo também fez esse jejum. Enfim, o que nós conhecemos na palavra, existe um jejum integral, o jejum completo, que é você não comer e nem beber durante um determinado tempo. Mas só que aí, nós como igreja, que é o primeiro momento que nós falamos de jejum, nós não queremos que você seja radical, a não ser que você esteja muito convicto da sua saúde, porque nós não queremos nos responsabilizar por nenhum problema de saúde de ninguém. Nós queremos ser bênção e não problemas aqui, amém? Isso aqui é de Deus, irmãos, não é do diabo. Agora, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, que o jejum é jejum com oração, porque jejum sem oração não é jejum, é dieta. É dieta para emagrecimento. Aí não adianta você passar fome, ficar com dor de cabeça, e de nada adiantar. Os seus propósitos não vão ser atendidos, porque você está só fazendo um sacrifício, mas você não tem nada de espiritual nesse propósito. Então o jejum tem um propósito que nós vamos falar. Então, nós falamos aqui, irmãos, que você pode, nesse jejum, que a nossa proposta é um jejum de 40 dias, 7 semanas. Começa amanhã e vamos entregar esse jejum dia 5 de dezembro, num grande evento da igreja, da família. E nesse momento, nesse período, o Senhor vai estar trabalhando, vai remover barreiras, montanhas, pedras que foram colocadas para você não se achegar a Deus. Aleluia. Para você não ter vitória. Deus vai dar estratégia para que você chegue lá e fale assim, venci em nome de Jesus. Ele me deu a força. Então, por isso nós temos que entender o seguinte, existem 3 tipos de jejum. É o jejum de ficar sem, você vai escolher não comer ou não beber. E também tem o jejum integral, completo, que é não comer nem beber, também você escolhe. Mas também tem o jejum parcial, tem mais um parcial para ficar mais tranquilo para você. Por exemplo, você tem 2 refeições por dia, 3. Você pode falar, não, eu vou fazer uma refeição só por dia, nesses tantos dias. É um propósito, Então, não, eu não vou beber refrigerantes. É um propósito, é um jejum parcial. Mas, tenha com você o seguinte, nós não estamos aqui brincando com Deus.
Deus vai olhar o quê? Vai olhar o que você tem entendimento desse jejum. Nós vamos falar do propósito do jejum. Mas, então, se você for fazer um jejum, você tem lutas e mais lutas, seja na área financeira e tal, mas por que isso? Porque eu não tenho tido uma comunhão com Deus. Então, eu quero vencer essas lutas. Então, eu vou dar aqui alguns tipos de jejum que você pode fazer. Então, por exemplo, você tem 2 refeições por dia. De repente eu não almoço, só janto, não janto, só almoço, né? Durante tanto tempo. Tem um tempo para começar e um tempo para terminar. De repente eu vou fazer jejum de refrigerante. Nada de refrigerante, nada de suco, só água. De repente você fala assim, eu vou fazer um jejum de sal. Mas sal, pastor? Sal, não tem coisa mais ruim do que comer comida sem sal. O Mitsu até consegue, né? A cultura japonesa, né? Tem assim, comer arroz, gohan, né? Que não tem sal, tem? Não. Irmãos, mas nós não temos costume. Aí é que está. Se você for fazer um jejum meia boca, que não vai fazer diferença nenhuma, qual é o seu sacrifício para a sua carne? Nenhum. Então não vai ter efeito nenhum. Então, nós temos que escolher o jejum que você quer fazer, esse propósito, nessas 7 semanas. Você pode ficar, olha, eu não vou. O que é? Ontem lá em Sorocaba eu dei um panorama assim para eles também entrar nesse projeto, nesse processo de jejum conosco. E eu falei para eles o seguinte: pensa qual é aquelas coisas que deixam você nervoso se você não tiver aquilo todos os dias. Pensa numa criança que não dorme sem o seu caquinho. O nosso netinho, né, o Rafael, ele não dorme sem o caquinho. O caquinho é um macaquinho, né? E aquilo lá, outro dia sumiu o macaquinho, meu Deus. Foi um problema sério lá na casa do pastor Rodrigo, né? Achar o macaquinho do menino, senão ele não dormia. Eu tenho um cunhado que, quando ele era criança, ele tinha mania de pôr uma fralda na boca. E aquela fralda já tinha uns 3 anos. Aquela fralda não tinha jeito de nem para lavar ela, para cantar, era assim, correr e devolver para ele. Então, tem algumas coisas que a pessoa é pegada como criança. Eu estava falando de criança. Tem adulto que não vai ficar com o dedo na boca, não vai ficar com uma chupeta, não vai ficar com um macaquinho grudado. Mas tem coisas que assim, eu não vivo sem isso. Olha quem está aqui no trono aqui, olha quem está no trono. Eu não vivo sem isso. A carne está mandando de você. Então chegou a hora de falar: carne, você não tem vez comigo não. O seu lugar é lá embaixo, porque o meu Senhor é soberano. Aleluia. Então o que é que te deixa nervoso se você não tiver aqui todos os dias? Hoje eu estava falando com o irmão e falou assim, ontem, né? A irmã Cida falou assim: olha, se eu não tiver café com leite de manhã, o meu dia não começou. Tá aí, né? Tá aí a pegada do cachorro, você vai ter que tirar ele da sua vida. Aonde é que você fala o seguinte: isso me deixa nervoso se eu... Não vou nem falar vícios, né? Porque eu creio que já está mais do que derrotado. Mas pequenas coisas, irmãos, que impedem você de chegar na presença de Deus. Pequenas coisas, o que é mais importante. Quando você falou o seguinte: olha, o propósito de Deus é os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Mas aquilo lá está na frente de Deus, como é que fica? Aquilo lá é mais importante que Deus. Então, o propósito do jejum é a gente começar a ver o seguinte: Jesus morreu na cruz por nós, né? Essa cruz nos lembra do sacrifício de Cristo. Cristo sofreu demais. O que você está disposto a sofrer por Cristo? Para que você fala assim para o Senhor: valeu a pena, Senhor, o Senhor ter morrido por mim? O que você vai fazer de sacrifício para que Jesus fale assim: valeu a pena morrer por esses irmãos, esses amados? Então, aí nós vamos começar a falar alguns jejuns. Então, comer, beber é uma escolha. Tirar refrigerante
tirar o café. Café. Tem gente que não fica sem um café. Eu, graças a Deus, já estou liberto faz muitos anos, né? Mas assim, tem gente que não fica sem tomar café. Do que é que você não fica? Chegou a hora de vencer. Então nós temos aqui algumas coisas de alimento, né? Então não jantar, não almoçar, não tomar o café, tirar o açúcar. Opa, tirar o açúcar, né? É saudável. Então, mas eu nunca consegui. Tem pessoas que é chocolate, então tirar o chocolate já é uma vitória. Então, nós estamos falando aqui de coisas de alimentação, mas não é só alimentação. Tem coisas que tiram você da presença de Deus. Por exemplo, televisão. Televisão. Tem gente que não fica sem ver televisão. Eu não vou falar nem as mulheres que ainda vê novela, né? Então, misericórdia. Então, isso aí é mais importante do que a vida. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Então, nós estamos falando aqui. Tirar sal, tirar açúcar, tirar refrigerante, tirar alguma coisa que te incomoda, ficar sem. Mas nós estamos falando, saindo de comidas e bebidas, nós estamos falando assim de entretenimento, televisão, internet. Você já pensou aquelas pessoas que todo dia tem que olhar a página do Facebook cada meia hora ficar olhando lá o Facebook e falar, já sei, vou fazer jejum do Facebook, nada de Face, vou avisar meus amigos que esquecem por um período X. E você, e o celular então? O celular não existia até uns 18 anos atrás, não sei. E ninguém sentia falta dele. Alguém sentia falta do celular? Mas de repente, quando surgiu o celular, surgiu uma necessidade do homem. Eu achei incrível, mas saiu no jornal uma coisa que eu achei fim da picada. Mas o jornal falava assim que o homem fica sem a mulher 2 meses, mas não fica uma semana sem celular. O homem ficar sem a mulher 2 meses, não ficar sem o celular, é doído, né? Mas é verdade. Então, aquilo ali virou o quê? De cada 5 minutos, alguém está falando, olha, eu já estou aqui. Se não tivesse telefone, você falava, você já está lá? Por que você não me ligou? Né? Pô, mas você não ligou. Então quer dizer, a pessoa tem que ficar batendo ponto a cada 5 minutos, né? E o celular virou uma necessidade de sobrevivência que não tem sentido. Então, nós estamos no celular. E o WhatsApp? O WhatsApp. Glória a Deus, o nosso grupo de WhatsApp. Mas se você for fazer jejum de WhatsApp, glória a Deus. Por quê? Isso tirou a atenção das pessoas. Você está trabalhando, pim, você olha lá, né? Você para, pim, quem mandou, né? Então você não tem mais tempo para você, né? Então eu estou dizendo, eu estou falando até indo um pouco, eu dou glória a Deus pelo grupo, né, de se falar em comunhão, mas eu respeito o propósito de quem fala o seguinte: a minha luta vai ser vencer a carne, para que isso não seja uma mania, uma necessidade, um vício que se tornou na minha vida. Então, mas tem outros jejuns aqui que eu marquei aqui. Tem pessoas que precisam fazer jejum de barulho. Tem pessoas que chegam em casa e já vai ligando tudo. Liga a música, liga a televisão, porque ele não pode ficar sem barulho. Não pode ficar sem alguma coisa, ouvindo alguma coisa. O que é isso? É fuga, para não ouvir a voz de Deus, às vezes o Espírito Santo falando. Então, quando você tem uma necessidade de barulho, você vê que você não consegue ficar em silêncio, e é no silêncio que Deus fala conosco, né? Não é isso? Como é que Deus fala com você? É no silêncio é que Deus fala. Mas se tiver a música tocando, isso falando, aquilo acontecendo, televisão ligada, como é que Deus fala? Né? Então nós temos aqui um outro propósito também, irmãos, que é jejum de falar. Então as mulheradas vão ficar em situação difícil. E tem pessoas que não aguentam ficar sem falar. Então ontem eu estava falando em Sorocaba, as mulheres não gostaram muito, mas é uma verdade. E os homens também, tem homens que falam muito.
O que significa falar muito? Significa o seguinte: olha, vem aqui, quero ter uma conversa com você. Eu tenho coisas que Deus está me dando a oportunidade de falar contigo. Aí você fala: ah, pastor, e como é? Blá, 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 blá. Não deixa você falar. Você tinha 10 minutos de tempo, ele falou 11. Como é que você vai falar? A pessoa não deixou você falar. Então é jejum de falar. Então, é jejum de falar, assim, tempo de ouvir. Às vezes, não estou falando todo mundo, mas se você tem isso, se alguém já te falou que você não para ouvir, que você abriu uma conversa, você já sai, blá, 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 não dá espaço para ninguém falar com você, você não recebe, você está perdendo a bênção de Deus. Aí, ontem eu comentei nesse estudo que eu fiz de jejum, eu vi num livro lá do pastor que ele colocou assim uma brincadeirinha com as mulheres, dizendo que Deus, quando fez o mundo, fez a mulher por último, tá? É isso na vida, né? Diz que Deus criou todas as coisas, criou o homem e por último criou a mulher. Você sabia que é propósito de Deus? Por quê? Para que a mulher não desse palpite na obra de Deus. Porque se a mulher é feita primeiro, ela ia falar: Senhor, por que você não pinta aquele popó de cor-de-rosa? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Né? Deus falou assim: não, eu já sei como é que ela é. Deixa ela por último, deixa eu terminar tudo. Quando ela for feita, já está tudo pronto, não vai ter palpite. Né? Eu estou brincando, porque assim, a mulher é uma auxiliadora do homem, é uma ajudadora, e é muito sábia a mulher que passa para o marido aquilo que ela está tendo de discernimento. Mas tem umas que passam os seus limites, né? Então, um limite no falar também, de repente, você se colocar na posição de ajudadora e não querer tomar frente. Ao homem foi dado o papel de provedor, né? O papel de empreendedor, e a mulher que não tem essa noção começa a podar. Aí o homem fica, como diz aí, um banana, né? Porque não consegue, porque isso não, porque isso não. Se você tiver oração e Deus der esse discernimento, amém. Mas assim, tem que ter esse entendimento que a mulher é uma ajudadora, né? E ao homem foi dada a missão. Mas enfim, seguindo, só para completar essa história aqui da mulher, Deus acertou, porque Ele fez o homem primeiro, e o homem ficou quietinho lá, não falou nada. Deus fez a mulher e falou: nossa, que coisa bonita, né? Osso dos meus ossos, né? Quando Ele fez a mulher. Então, o homem ficou lá tão quietinho enquanto Deus fazia a obra, que Deus falou assim: olha, como você foi tão comportadinho, eu vou te dar o privilégio de colocar o nome nos bichinhos, pode dar palpite aí. O que você acha dele? Ah, esse aqui vai ser uma girafa, esse aqui é um leão, né? Mas enfim, seguindo aqui com a nossa conversa, vocês têm também a possibilidade de criar o jejum do dormir. O quê? Dormir. Tem gente que dorme demais e perde tempo para orar a Deus. Tem pessoas que não colocam uma disciplina. Eu preciso de dormir 10 horas por dia. Ah, misericórdia, irmã. Se você precisar dormir 10 horas, porque você tem pessoas... Eu durmo 5 horas e dou graças a Deus, porque me sobra tempo para orar, para ler, estudar e tantas coisas que Deus me dá o privilégio. E se você entende que a sua vida é curta, o dia é curto para você, porque você precisa de dormir 10 horas por dia, 8 horas por dia, e você coloca um propósito de jejum aí, né? Que Deus possa te dar mais tempo para você ser mais sábia e ter mais entendimento, aprendizado, né? Jejum de justificar é outro jejum importante. Como assim, pastor? Tem gente que não sabe ouvir nada sem justificar a sua parte. Como assim? Não entendi. Fulano, eu estou vendo aqui que era para você ter vindo às 8 horas e você chegou às 10. Aí tem um monte de justificativa, né? Um monte de justificativa, um monte de desculpa que nós pregamos aqui. Então, justificar. Toda
vez que você quer falar com a pessoa tem uma justificativa. Nunca está errado, essa pessoa nunca vai aprender. Quando você aceita que o errou, eu já preguei aqui recentemente. Eu com 17 anos, alguém falou para mim assim: pô, cara, tudo que eu falo você tem razão, você sempre quer achar que tem razão. Aquilo lá foi um estalo na minha cabeça de Deus, né? Porque eu falei: eu sou assim? Você nunca está errado, você sempre tem uma justificativa. Aí eu falei: tá bom, obrigado, né? Agradeci. E a partir daquele dia, quando alguém fala assim: olha, você errou, aonde? Eu quero aprender do meu erro, né? Não vou errar mais. Mas se eu começar a justificar, e toda vez que o marido falar para a mulher: olha, por que isso? Não, por causa disso, por causa daquilo, você não vê as crianças, você não vê o trânsito, você não vê isso, você não vê aquilo, você não está aqui em casa, e você não tem assim, é só justificativa, o marido só tem justificativa. Então, nós temos que fazer também um jejum de justificar. Aí tem uma mulher, nesse livro que eu li, interessante, né? Que ele contou um testemunho da mulher que ela era casada com o marido, era ateu, e ela era cristã. E quando surgiu o jejum, ela fez esse jejum de justificar, porque ela sempre, o marido reclamava que ela sempre tinha uma resposta pronta. Você já conhece essas pessoas? Para tudo tem uma resposta prontinha. Ela era essa mulher. E o marido falava assim: de jeito nenhum, eu não acredito em Deus. Ela foi para a igreja, deixa você pode ir para a igreja, mas eu não quero saber de igreja. Mas a hora que ela fez esse propósito de acabar com o jejum da justificação, o que aconteceu? O marido foi falar com ela, puxa vida, né? Onde que eu errei? Me explica aqui que eu não quero errar mais. E começou a mudar. O marido começou a falar: o que aconteceu com essa mulher, né? Começou a mudar. Diz que 40 dias o marido estava preocupado que a mulher estava doente, porque ela não era assim. Ela era radicalmente pronta a dar a resposta para tudo. E ela começou a aceitar que ela poderia estar errada. E quando ela estava se preparando para ir para a igreja, e ela falou assim: glória a Deus que terminei meu jejum, né? E ele falou assim: jejum? O que é isso? Eu fiz um jejum. Você fez jejum de quê? Eu não vi você parar de comer? Ele falou: não. Eu fiz um jejum de parar de justificar. O marido falou assim: não, sim. Agora eu entendi. Agora eu acredito que Deus existe. Só assim eu acredito que Deus existe. Porque para mudar você, só Deus, né? E eu quero esse Deus aí. Eu vou para a igreja com você. E é fato, não é piada não? O marido foi para a igreja porque falou assim: Deus existe. Porque se Ele fez você mudar você, é porque Deus existe. Porque eu nunca consegui na minha vida, né? E ele foi para a igreja, né, na entrega desse jejum da justificação. Muitas coisas nós podemos mudar na nossa vida, né, dentro desse propósito de jejuar. Mas assim, você tem que descobrir aquilo que vai ter um propósito. Por exemplo, jejum de comprar. Tem gente que tem mania de consumo, né? Então, jejum de comprar. Se você é uma dessas pessoas que abre o seu guarda-roupa, tem lá 100 pares de sapatos, né? E você quer comprar sapato, que não tem sapato para ir nesse jantar e tal. A hora que você abrir esse guarda-roupa, que tiver 100 pares de sapatos, você fala assim: Senhor, eu sou uma mulher ou sou uma centopeia? Você é uma mulher, então a partir de hoje eu não preciso de sapato. A partir de hoje eu vou fazer um jejum de comprar. E aí eu vou te dar mais uma dica. E toda vez que você sentir esse impulso de comprar, você vai lá e doa alguma coisa que você mais gosta. Você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Para que 100 pares de sapato? Você tem 100 pares? Não tem, né? Se você não tem 100 pares de pé, você pode doar uns 10, 20, 30, que não vai fazer falta, né? Nisso você vai abençoar a sua vida e outras vidas também vão ser alcançadas. Então, nisso aí você já viu, né? Quanto que você vai ganhar na sua vida, Deus vai estar abençoando. Agora, primeiramente, irmãos, jejum é o que? Abstinência. Jejum é você falar assim: parei, né? E para a honra e glória de Jesus, para que o nome de Deus seja exaltado na minha vida. Então, quando você coloca o propósito, que o Espírito Santo seja o Senhor, né? Porque muitas pessoas
aceitou Jesus como Salvador, mas nunca como Senhor. Mas quando você fala assim, não, o Senhor na minha vida é Deus, né? Então você vai ter um propósito em que a bênção de Deus vai estar acontecendo na sua vida. Você vai começar a ver o mover de Deus. Então vamos entrar aqui na palavra. Vocês viram que o jejum nos aproxima de Deus, né? Vamos ver a palavra para a gente ainda dar mais um entendimento desse propósito. Abrimos aqui em Isaías 58, o livro do profeta Isaías, capítulo 58. Nós vamos ver aqui do verso 1 ao 12. Todo mundo achou aí? Isaías 58, no verso 1. A palavra do Senhor diz assim: clama bem alto e não detenhas, levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Então Deus está falando aqui, clama bem alto e não se detenha. É para gritar, é para fazer como, levantar como voz, como trombetas, anunciando ao povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Então Deus está falando o quê? Existe pecados, existem coisas que nós pecamos. Então esses pecados têm que ser trazidos à clara. Grite bem alto. É para não ficar assim, isso não é pecado. Não, é pecado, é pecado. É o primeiro propósito aqui dessa palavra. Ainda assim, olha, as pessoas que andam nesse pecado, que diz aqui a palavra, ainda assim eles me procuram todo dia e têm um prazer em conhecer os meus caminhos. Senhor, quais os seus caminhos, né? Como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pede-me juízos corretos, sem ter prazer em enxergar-se a Deus. Por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para com isso? Olha, o povo chegava para Deus e falava assim: nós jejuamos e nada está acontecendo. Por que nos humilhamos e tu não sabes? Tu não está vendo o que eu estou fazendo? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas? Para ferir descompunha o pecador? Se quiser que a vossa voz se faça ouvir no alto, não pequeis como fazeis hoje. Seria esse jejum que eu escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, inclina a cabeça como um junco e deite-se como um pano de saco em cinza. Chamarei a isso jejum, dia aceitável do Senhor? Só para vocês entenderem até aqui, meus irmãos. O Senhor chamou aqui Isaías para profetizar ao seu povo, pecador. Falou assim: vocês estão pensando o quê? Que vocês vêm aí, jejuam e vêm aqui botar o dedo no nariz de Deus, falando: porque eu jejuei, cadê o que eu pedi? Com coisa que eu tenho aqui, a obrigação de te entregar o que você pediu. Você tem a ousadia de chegar aqui na minha presença, dizendo-se: olha, quais os seus caminhos, se você anda em pecado. Então Deus fala o seguinte: por acaso, no verso 5, seria esse jejum que eu escolhi? Um dia para que o homem se humilhe a cabeça, o jejum que ele escolheu seria ficar com uma cabeça como um junco, deitado com sacos e cinza, ou seja, com aquela cara de tristeza, mas continuando o pecado do mesmo jeito. É isso que é o jejum? Então Deus fala o seguinte: chamaria isso jejum, esse jejum de dia aceitável do Senhor? Por acaso não é esse o jejum que eu escolhi? Aí vem, o que Deus está escolhendo? Que cortes as maldades e desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedace todo o jugo. Não é também o meu jejum que eu quero, que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e cubras e não deixe de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como alva, a tua cura logo chegará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Irmãos, Deus está falando para nós o seguinte: o jejum que Deus agrada é o jejum para nós vencermos a carne. Adianta eu falar o seguinte: vou ficar tantos dias sem comer e continuar sendo injusto com meu irmão, continuar usando maldade no coração, continuar fora da palavra de Deus. De nada vai adiantar. Deus falou assim: não é para isso. Vocês não vão chegar aqui e comover meu coração se vocês vier com a cara de tristeza, né? Enfiar a cara na cinza porque eu estou fazendo jejum. Isso não vai enganar ninguém. Deus não é bobo. Deus conhece a nossa motivação. E Deus fala o seguinte: por acaso o jejum que eu espero não é que você seja uma pessoa melhor? Por acaso o jejum que eu quero, né? Eu vou falar aqui para vocês os propósitos do jejum que nós temos que colocar na nossa vida. O primeiro propósito que nós temos que fazer no nosso jejum é para nós sermos pessoas melhores aos olhos de Deus. Irmãos, traduzindo essa palavra que Isaías profetizou, o jejum, quando nós falamos colocar o Espírito Santo no controle, é para que nós sejamos pessoas melhores aos olhos de Deus. Nós não temos que agradar as pessoas, nós temos que agradar a Deus. E a hora que você fala assim: eu quero ser uma pessoa melhor aos olhos de Deus, Deus fala assim: amém, eu gostei. Porque eu falei para vocês logo no início do culto que nós não estamos completos. A obra que Deus começou em nossa vida está num tamanho, mas ele vai crescendo à medida que nós buscamos. Então o jejum só tem sentido e você só vai vencer as suas lutas se você tiver esse propósito. O primeiro propósito, de que você seja uma pessoa melhor aos olhos de Deus. Amém? Vocês estão entendendo que não é pedir carro, não é pedir isso, mas que tudo isso vem porque a palavra do Senhor diz aqui que vem. E aí o segundo propósito: tirar a carne do seu caminho, né? Essa carne que estava aqui no seu trono, tirar a carne do seu caminho, um caminho que está impedindo você de chegar a Deus. Tudo isso que eu falei aqui, que você pode colocar como propósito de jejum, são barreiras que impedem você de ter um compromisso com Deus. Eu estou falando algum exagero, irmãos? Não. Que uma TV tira o seu tempo de você ler uma palavra, que você ser fissurado em certas coisas, que você é mais importante para Deus, você perde a oportunidade de ouvir a Deus. Então, o que nós estamos falando? O segundo propósito: tirar as barreiras da carne que impede Deus atuar na sua vida. Um terceiro propósito que nós estamos vendo aqui: se você olhar a Bíblia, as histórias, nós vamos trazer outras pregações com o tema de jejum, mas já em cima de fatos bíblicos que está aqui nesse livro, de momentos de vitória do povo de Deus com jejum. Então, quando você sente uma ameaça grande, como o povo de Deus, várias vezes eles estavam ameaçados de destruição, a direção que o povo de Deus recebeu era para orar e jejuar, e o povo todo jejuou. Então, eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei, mas pode ser que pessoas entraram aqui hoje com um problema seríssimo, uma ameaça até física, ameaça de morte na saúde, um problema de relacionamento terrível que você não consegue superar, um problema de dívida que você não consegue superar, mas que isso está te tirando a paz para você ter alegria de falar da palavra de Deus. Se você falar assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, Senhor, eu quero derrotar a carne, mas eu preciso vencer essa luta aqui pessoal. Ou então, marido e mulher juntos, queremos vencer essa luta na família, né? Então vocês podem se unir. E nesse propósito, então você vai tomar uma decisão. Por exemplo, eu estava ontem lá em Sorocaba e eu comentei um momento importante na vida do pastor Juarez, pastor Rosinha, a família deles, uma decisão de mudança de estado, né, de cidade, de começar uma vida nova. Quantos desafios eles não vão ter, mas Deus está ao seu lado, amém? Deus está no controle, amém? Né? Então nesse momento, olha, toda oração, jejum, porque Deus vai trazer, quanto mais jejum, mais próximo de Deus está.
Quanto mais próximo de Deus está, melhor a direção para tomar as decisões. Quantas decisões nós tomamos errado porque nós não estávamos próximos de Deus? Fala sério. Uma vez nós estávamos no curso de casais e na aula de acordos, né, eu estava explicando, é importante os dois andarem juntos, até porque se você faz sem estar em acordo com a mulher, depois aguenta, né, ficar buzinando na sua orelha. Aí um casal falou assim: olha, mas é pura verdade. Graças a Deus, porque ele era um casal muito humilde, né? E eles fizeram um esforço tremendo, porque eles queriam comprar uma Kombi, né? Queriam comprar uma Kombi para um negócio deles. E ele falou assim: olha, graças a Deus que eu tomei uma decisão conjunta. Eu e minha esposa resolvemos e falamos: vamos comprar. Compramos. Ela estava comigo. O que aconteceu? Depois que ele comprou a Kombi, gastou o que tinha e o que não tinha para comprar a Kombi era roubada. Documento adulterado. Perdeu um dinheiro que ele não tinha. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse tomado a decisão sozinho, né? Olha onde você estaria. Então, agora, quando você vai tomar uma decisão dessa ordem, que você ouve a Deus, Deus vai te dar, vai mostrar sinais para você não entrar nesse negócio. Então, mas como é que eu faço isso? Ouvindo Deus. E aonde que entra o jejum nisso? Quando eu estou em jejum, estou mais perto de Deus, eu ouço Deus. Pastor, explica para mim, assim, na prática, como é que vai ser essa história. A hora que você estiver sem comer, que você estiver lembrando que você precisa comer. Eu estou imaginando aqui o meu filho, o pastor Rodrigo. Olha que da hora da fome, e esse menino fica nervoso. Então, nessa hora, ele vai falar assim: Senhor, né? Quando você sofreu naquela cruz por mim, Senhor, né? Eu vou vencer, né? E nessa hora que a coisa aperta aqui, você fala: misericórdia, Senhor, né? Olha para mim, né? É oração o tempo todo. Agora, se você não precisa de Deus, como é que faz? Você lembra de Deus? Né? Se a coisa está indo bem, você lembra de Deus? Muitos não lembram de Deus. Mas aí o jejum é para que venha uma deficiência, para você ver que você tem dependência. A hora que você vê que alguma coisa está te faltando, está te fazendo falta aquele açúcar, está te fazendo falta aquele sal, que vem aquela vontade: Senhor, misericórdia que eu vou vencer isso aqui, Senhor, me dá força, né? E aí nisso você está junto com Deus. Você vai orar mais, né? Você vai orar, o corpo vai te mandar você orar, porque você vai querer amolecer, mas você não pode. Você tem um propósito com Deus, e nisso você vai ser forte, porque você vai buscar Deus, e aquele que busca, acha. Tá vendo? Amém. Nisso você vai estar forte. Então, o que nós estamos falando aqui? Fazer as escolhas na hora de tomar uma decisão. O jejum, irmãos, vai te deixar você tomar a decisão, porque porque você vai estar ligado no trono de Deus. Então, e o último ponto aqui, Jesus fala, às vezes, aconteceu de uma brecha que você deixou, entrou lá um demônio que você quer se livrar, e aquela coisa vem vindo anos após anos, e aquele demônio está cravado, tomando conta de um território que você deu legalidade para ele. E aí? Repreende. Mas Jesus falou assim: tem demônios que é só com jejum e oração. Está lá em Marcos 9, 29. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, às vezes, você tem uma luta e você fala: Senhor, quantas vezes orei, mas só orar não basta. Só orar não basta. Nós temos muitas vitórias que nós não obtivemos porque nós ficamos só orando. E Jesus falou o seguinte: tem situações que só com oração e jejum. Só oração e jejum. Por quê? Porque quando você junta a oração com o jejum, você turbina o poder de Deus. Aleluia. Você turbina. A oração tem um poder tremendo, porque muito vale seu poder, né? Para seus efeitos, a oração de justo. Mas quando você está ali em oração,
mas você está assim, sentindo o sofrimento de Jesus, e você está falando, eu estou sofrendo porque Jesus sofreu por mim, e isso é pouco pelo que Ele fez, e eu vou vencer, porque o Senhor já venceu por mim. Você vai turbinar essa sua oração, o poder de Deus vai impactar, e você vai ver milagres acontecendo. Amém. Porque Deus já deu a vitória, e nós não conseguimos ver essa vitória, porque nós não, assim, o pastor Rodrigo já falou assim, deixa eu ver seu joelho, não está ainda saindo sangue, né? O que você está falando que você está orando? Quando você orou? Quando você buscou? Para você achar, que nem aquela pessoa que eles falam no mundo aí, né? Entrou hoje e já quer sentar na janelinha, né? Entrou agora, né, no ônibus, já quer ocupar a janelinha, né? Sentar no melhor lugar? Não! Deus quer ver o quanto você quer saber o quanto você está dando importância e valorizando o poder de Deus na sua vida. E quando você fala o seguinte, eu estou sacrificando a minha carne porque eu sei que nisto Deus vai agir. Por quê? Importa que eu diminua para que Deus cresça, hein? Amém. Se eu diminuir de mim, menos de mim, mais do Senhor. Menos de mim, mais do Senhor. E o menos de mim é eu deixar a minha vontade e seguir, tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Então, quando eu falo aqui do poder de Deus, irmão, é tremendo. Nós estamos falando aqui dos poderes da oração. O poder da oração com jejum. E às vezes, nós cristãos, que Deus deu uma palavra para nós, escreveu no livro, para que você tivesse acesso. Eu vou contar aqui uma coisa espantosa que eu vi nesses estudos. Que um pastor aqui no Brasil estava viajando para Belém no avião, e ao lado dele tinha uma pessoa lá, passageiro normal, porque a gente normalmente você tem 3 ali, né? Você está ali do lado de outra pessoa. Veio a aeromoça servindo aquelas comida, alguma coisa assim, e o pastor falou, não quero não. Aí o outro também, não quero. E ele achou assim, interessante que eu quis, né? Passou outra vez, não quero, também não quero. Passou uma outra vez, acho que 2 vezes, né? 3ª vez, ele falou assim, é ruim a comida desse avião, né? O pastor falou pro outro, né? Pensando assim, puxando assunto para ver o que porque quem não estava aceitando a comida, né? Ele falou assim, não acho assim ruim. Ué, e por que você não está comendo? Aí ele falou assim, é porque eu estou fazendo jejum. O pastor, né, perguntou para o outro, não é o outro perguntando para o pastor, não. O pastor não estava fazendo jejum. Não estava comendo a comida porque achava que a comida era ruim do avião. Aquelas coisas que servia lá não agradavam a ele. E aí o pastor falou assim, né? Ué, por que você não está comendo então, se você não acha que é bom? É porque eu estou fazendo jejum. O pastor falou, oh, glória. Ah, é? Você está fazendo jejum? Estou. De que igreja que você é? Sou a igreja de satanista. Caiu a cara do pastor. O quê? Ele ficou pasmo que o outro, ele não falou que era pastor, né? E o outro falou assim, eu estou fazendo jejum. Mas de que igreja você é? Eu sou a igreja, faço parte do satanista, a igreja de Satanás na terra. Aí o pastor ficou branco, eu vi direto de um satanista, e o satanista também faz jejum. Olha. Então quer dizer que o poder espiritual da oração, né, é importante. Mas assim, quando nós estamos ali, a força do mal também entende o poder do jejum. E aí ele perguntou assim, mas qual o propósito? Né? Já que ele estava curioso ali, o outro não sabia que ele era pastor, né? É que nós estamos em propósito para que os pastores de Belém caiam em adultério. Irmãos, o reino do mal estão se fortalecendo com armas que Deus deu para o reino dos filhos de Deus. Sabia disso? Então, coisas poderosas que nós devíamos estar usando, nós estamos usando, e essa arma está na mão do satanista. Agora, eu vou falar para vocês o seguinte. Nós estamos falando aqui de um jejum de 40 dias. E nesse jejum de 40 dias, evidentemente, você tem N propósitos.
Você pode fazer um propósito só. Você pode falar, eu tenho 3 lutas para vencer e vou calibrar o jejum mais difícil para a luta maior, o jejum um pouco menos difícil para a outra luta e tal, e vou dividir, zerar, né, de 40 dias, 15 dias para cá, 10 dias para lá, mas você vai organizar o seu jejum. Mas tem gente falando assim para mim, pastor Aguiar, 40 dias, nós já vamos começar com 40 dias. A direção que Deus deu, que a nossa igreja vai colher a vitória. E a palavra do Senhor diz que nós vamos ter vitória. E a vitória não é uma troca, não, é uma conquista daquilo que Deus já conquistou para nós. É tomar posse da herança que Jesus conquistou para nós na cruz. E nisso, vocês acham que 40 dias é muito? Eu vou falar para vocês o seguinte: vocês já viram falar dos muçulmanos que tem um tal de um Ramadã? O Ramadã, os muçulmanos ficam um mês sem comer nada de dia. Enquanto o sol sai, até que o sol se põe, ele não pode comer nem beber. Um dia? Não, 30 dias. 30 dias sem comer e sem beber. Pastor Aguiar, isso aí, então é um grupo de pessoas muçulmanas, eleitos, sacerdotes, pessoas assim, especiais, com missão, com... Não! Então é uma igreja? Não! É o povo muçulmano, mais de 55 milhões de pessoas fazem esse propósito. E nós estamos falando, né, que isso aí é hábito deles, faz parte da rotina deles, e eles têm a fé e sabem do poder do jejum. Eu vou falar para vocês também, a igreja da Coreia do Sul. A maior igreja do mundo da Coreia do Sul tem 1.200.000 membros. 1.200.000 membros, uma igreja. Eles têm mais de 20 cultos por dia. E cada culto por dia é mais de 30, 40 pessoas que vão lá na igreja. Tem 40 mil pessoas, né, que vão lá na igreja. E essas pessoas têm uma fé tremenda. Que a pessoa estava dizendo que viu uma placa do lado de fora da igreja, lá numa chamada grande, sobre o jejum, que ele caiu o queixo. Sabe o que está escrito nessa placa? É proibido jejum de mais de 40 dias. Não é menos de 40 dias não. Por quê? Porque aquele povo é tão forte na fé e tão entendido que Deus move montanhas para ele, que 40 dias é pouco. Eles querem fazer jejum maior, mas como tem um risco muito sério de você causar problema na sua saúde, problema físico, e nós não queremos, e a igreja de lá, para não ter esses problemas, é proibido fazer jejum de mais de 40 dias. Enquanto nós estamos falando assim, uma vez fazer um jejum de 40 dias, não, lá é o máximo, porque mais que isso aí tem risco, né, que as pessoas podem trazer um problema para o seu corpo, né, e nós não queremos isso. Irmãos, por que eles fazem isso? Porque, se vocês não sabem, eu creio que vocês sabem, que existe uma divisão da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, que um dia aquelas famílias foram divididas. Pessoas estão há mais de não sei quantos anos sem poder ver o seu parente, porque houve um rompimento, houve lá uma divisão, e a Coreia do Norte ficou para cá, e a Coreia do Sul para cá, e as pessoas não podem se ver. Não pode. Imagina você que seu filho foi passear, não voltar mais, um tio, um parente, um irmão, e esse povo ora, porque eles têm um propósito. Então, a nossa igreja tem um propósito, irmãos. Nós queremos abençoar essa terra. Queremos ser bênção aqui. Queremos alcançar as pessoas que estão perdidas. Queremos assim que mais pessoas cheguem, através das nossas vidas, a Cristo. Por isso nós precisamos ter uma vida melhor que nós somos hoje. Amém. Por isso nós precisamos assim ser pessoas melhores. As pessoas precisam enxergar em nós menos falsidade e mais amor de Cristo. Por isso eu falo, menos de nós e mais de Deus, né? É necessário que nós diminua para que Deus cresça em nós, para que o Espírito Santo faça a obra em nossa vida. Nós precisamos nos encher dele.
E nisso, como é que Deus vai se encher? Vai encher nós, se nós estamos cheios de nós mesmos. Então, o propósito que nós temos, irmãos, é colher esses frutos que estão aqui na palavra, né? A palavra diz: então, no verso 8: a luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar da falsidade do meio de ti. Amém? Eu vou repetir. Deus está falando o seguinte: que a luz romperá como a alva, a tua cura logo chegará. Não vai dizer, não está falando que vai demorar, não. E o nosso propósito é: até 5 de dezembro nós vamos ter testemunho de vitórias, de coisas que estão há anos sem conquista. Em nome de Jesus. E a palavra diz que então clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: aqui estou. Quando? Se tirares o jugo, o dedo acusador. Para com isso, para de acusar. Isso é do demônio. E falar com falsidade no meio de ti. E ele diz no verso 10: se abrires a alma ao faminto, se fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos. Amém? Irmãos, Abraão foi próspero num deserto que só tinha pedra. Ele foi próspero porque Deus era com ele. Não importa onde que você está, não importa a sua empresa, não importa o seu negócio, Deus vai fazer prosperar em nome de Jesus. Amém. Ele vai fazer prosperar em lugares áridos, diz aqui a palavra do Senhor. E fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, irmãos, como um manancial cujas águas nunca faltarão. Aleluia. E que os que procederem de ti, a nossos herdeiros, os nossos filhos, nossos netos, a nossa geração, os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brecha e restaurador de ruas para habitação. Amém? Então nós fechamos aqui o poder do jejum. Nós vamos ter muitas outras semanas que Deus vai trazer esse entendimento. Um dia, vocês conhecem a história de Jonas, que Deus chamou ele porque tinha uma cidade, Nínive, que estava condenada pelo pecado daquele povo à destruição. Deus chamou Jonas e falou assim: Jonas, vai lá a Nínive, prega aquele povo. Se ele não mudar dentro de 40 dias, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser igual Sodoma e Gomorra. Você lembra dessa parte na Bíblia? Deus deu ordem para Jonas: vai lá, e se esse povo não se arrepender, aquela cidade toda vai ser destruída. São mais de, não me lembro se é 130 mil habitantes. Alguém lembra esse número aí? 120 mil habitantes. Era muita gente que seriam destruídas. E Jonas, não queria, porque tinha suas razões, que não discutiu a posição de Jonas. Mas o que aconteceu no final da história? Jonas, depois de ser jogado ao mar, engolido pelo peixe, ele se arrependeu da sua rebeldia contra Deus e orou, pedindo perdão, e ele foi lá e abençoou a cidade. A palavra diz que Jonas atravessou a cidade inteira falando: se arrependa, se arrependa, se arrependa, porque senão o castigo vem aí. Se arrependa, saia dessa situação, saia dessa vida, porque Deus vai mandar fogo aqui. E o povo ouviu. Mais do que o povo, o rei ouviu. A palavra diz que o rei de Nínive foi tocado por aquele alerta que Jonas teve. E aí, o que aconteceu? A palavra diz que o rei se arrependeu e ele se humilhou, rasgou as suas roupas, jogou cinza e esplanteou de arrependimento. Só isso? Não. Ele chamou o povo e fez um decreto. Falou assim: aqui a nação inteira vai entrar num propósito de jejum de 40 dias. Porque senão nós vamos ser destruídos.
Irmãos, qual a diferença dessa destruição de Jonas ou essa destruição de nós termos a carne dominando a nossa vida? Que nós não conseguimos a bênção de Deus, querendo nos abençoar, e nós ouvindo a voz da carne e não do Espírito. Então é a mesma coisa. Mas Deus está falando o seguinte: se nós nos arrependermos de termos assim dado tanto alimento para aquele cão que manda em nós, que tira você da presença de Deus, que te impede de você ser uma pessoa usada por Deus até na sua família, que tem pessoas que estão indo para o inferno porque você ainda não tomou uma atitude de falar: eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Deus está falando o seguinte: eu vou entrar com punição, eu vou entrar com destruição, mas se esse povo se arrepender e mudar a atitude, eu mudarei a meu decreto. E a palavra diz que o povo inteiro se arrependeu. Deus mudou o decreto daquele povo e deu a vitória para aquele povo ali. Do mesmo jeito, irmãos, tem pessoas que aqui na nossa igreja têm sido chamado para tomar atitude. Às vezes é mais compromisso com a igreja, às vezes é atitude contra o seu próprio pecado, às vezes é atitude para vencer coisa que afasta de ser usado por Deus. Você sabe, cada um sabe da sua situação, mas ainda não é tempo, ainda não é a hora. E ontem o irmão Anderson lá em Sorocaba lembrou uma ilustração que já foi até pregada aqui na nossa igreja, alguém vai se lembrar. Tinha muitas pessoas em cima do muro, tem ou não tem? Esperando não sei o que. Deus tem chamado: venha, entra no meu time, né? Então tinha uma pessoa que estava lá em cima do muro, né? O inferno lá esperando ele, e os anjos abriram os céus, o céu se abriu, e os anjos falaram assim: desce desse muro, vem para cá, sai desse muro, vem para cá, né? Vem aqui para o céu. Os anjos clamando para aquela pessoa sair de cima do muro e ir para o céu, seguir as palavras, vencer a carne, vencer o pecado, vencer as desculpas, vencer as justificativas, e venha para cá. E ele olhava para os anjos, toda aquela vontade louca de salvar ele. Ele olhava para o inferno estava naquela paz, né? Todo mundo assim, nem dando bola se ele ia escolher o céu ou o inferno. Ele ouviu os anjos falando: desce desse muro, vem para cá, né? Toma a decisão certa, escolhe vir para Deus, fazer aquilo que Deus está te chamando. E aí ele olhava para o inferno, né? Aí ele falou assim: ei, vocês aí embaixo, né? Aí um diabinho lá, né? Ele falou assim: o que foi? Os anjos estão lá me chamando para cima, e vocês não têm nenhuma vontade que eu desça para vocês? Ele falou: não, o muro é nosso, você já está no inferno. Você entendeu agora? Que quando nós estamos em cima do muro, nós não estamos sem tomar uma decisão, nós já tomamos a decisão de não obedecer aquele chamado de Deus. O diabo falou assim: eu não tenho que brigar pela sua alma, porque o muro é propriedade do inferno. Então, irmãos, se essa mensagem falou no seu ouvido, mais do que a palavra, Deus falou coisas que você pode tomar de propósito, mas você tem tido dificuldade para conseguir, não é por acaso que Deus chamou a gente para o jejum, porque Ele sabe das nossas limitações. Deus sabe da nossa dificuldade de tomar decisões. Deus sabe da nossa luta. Por isso, nós colocamos esse propósito de 40 dias, para que até 5 de dezembro, você, cada um de nós, sonda o Espírito Santo, e a partir de amanhã, você já toma um propósito. Você pode ter mais de uma motivação, um propósito, mas não se esqueça que não é para fazer barganha com Deus, é para entender que Deus é poderoso para mudar a sua situação. Quando você se torna uma pessoa melhor, quando você
tira a barreira da carne que está impedindo o Espírito Santo de agir. E quando você entende que o jejum é um poder fantástico, porque você vai sofrer, entendendo que Jesus já sofreu, já nos deu a vitória. E que nesse sofrimento, quando você sofre com Cristo, Deus está vendo assim a sua luta, e a palavra diz que Ele ouvirá. Ele vai falar: olha, você chamou, eu estou aqui. E Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te fazer prosperar em terrenos áridos. E tudo isto que nós ouvimos é a promessa de Deus para nós. E dentro desses 40 dias, irmãos, nós vamos ter testemunho de vitória, amém? Amém. Eu creio nisso aí. Você crê nisso aí, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de amanhã, você não está convidado, você está convocado a tomar uma decisão de jejum. Seja ele aquilo que o Espírito Santo te der a direção. E aí você pode fazer mais de um jejum. Por exemplo, vou fazer 10 dias esse jejum pesado, o outro é para outro problema, para outra necessidade. Mas assim, propósito que Deus nos faça melhor, propósito para nós nos aproximar a Deus e vencer as lutas que você não está conseguindo vencer, porque Ele vai agora entrar na nossa fileira. Amém? Eu vou convidar o pastor João a vir aqui fazer uma oração final aqui conosco, para nós encerrarmos esse culto. O pastor João é uma pessoa tremendamente usada por Deus. Ele ministrou a primeira vez na nossa vida sobre jejum, ainda está na outra igreja. Deus tem assim, dado muito conhecimento para esse homem de Deus aqui. Eu creio que vamos estar engajados numa peleja que nós vamos ter muitas vitórias para contar para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, graças e paz. Vamos orar. Amém, estou pronto para os desafios dele? Amém? Esse amém também devagar. É um amém tipo assim: Jesus, o que eu vou jejuar, né? O que eu vou fazer? Amém? Como o pastor Guilherme colocou, o jejum, ele tem primeiro ele tem que ter propósito. Amém? Nós precisamos de propósito que Deus ministra no teu coração. Amém? E há vários tipos de jejum, como foi colocado aqui pelo pastor. E tem o jejum completo, que é o jejum de comida, o jejum de água. Esse jejum, ele foi feito por Elias, por Moisés e por Jesus. 3 pessoas na Bíblia fizeram o jejum completo. Amém? E como é que o pastor, um homem de fé, já convocou a igreja, primeiro jejum para 40 dias, eu acho prudente, os irmãos, nesse primeiro momento, não fazerem o jejum completo. Amém? Vamos com calma. Por quê? Porque o nosso organismo, ele não está preparado para, a partir de amanhã, ficar 40 dias sem água. O seu rim precisa de água, porque ele vai produzir substâncias que têm uma série de efeitos. Você pode ter infecções urinárias, uma série de consequências. Amém? Então, primeiro você tem que se preparar para fazer o jejum. Como é que você se prepara para fazer o jejum? Você se prepara espiritualmente e você se prepara fisicamente. Como se prepara espiritualmente? Faça uma lista de pecados antes de você começar a jejuar. Hoje, comece hoje. Faça uma lista. Dobre o teu joelho e coloque diante de Deus e peça perdão por eles. Porque a palavra do Senhor diz que se nós tivermos pecados, não adianta trazer no altar do Senhor a tua oferta. E jejum é oferta. Amém? Então, para entrar no jejum, faça uma lista de pecados. Amém? 2. Libere perdão. Entrar no jejum com o coração amargurado, querido, é passar fome. Não é?
passa fome. Amém? Então, é importante, muitas coisas foram ditas aqui, eu acho que, ou como o pastor colocou, outras coisas, né, a gente vai trazer como ensinamento ao longo desse período, mas, dado que o desafio, e o Senhor colocou no coração do pastor, de fazer esses 40 dias, existe inclusive um preparo físico também, né? Para a gente entrar num jejum de 40 dias. Mas no primeiro momento, não entre no jejum completo. Como eu falei, Elias, Moisés e Jesus fez esse jejum completo de 40 dias. O Senhor, o que Ele quer com o jejum? Como também já foi dito aqui nessa noite, o que Ele quer é o teu coração. O nosso jejum não vai fazer Deus mais poderoso, o nosso jejum não vai fazer Deus maior, o nosso jejum não vai mudar a Deus, o nosso jejum não vai aumentar o amor que Ele tem por você, o nosso jejum é para nós mesmos. É como foi ensinado aqui, é para mortificar a carne, para que a gente lembre de orar, senão, né, vai ser só regime, não vai ser jejum. Amém? Então o jejum é para que nós nos lembremos do Senhor. Amém? Então que o Espírito Santo do Senhor nos direcione, mas que nós possamos entrar neste propósito que Deus colocou no coração do pastor para esta igreja. Possamos orar e que no teu propósito, querido, que dentro do teu propósito tenha também esta igreja, tenha também esta célula do corpo de Cristo. Amém? Porque nós fazemos parte do corpo, né, de Cristo, no meio de tantas igrejas pelo universo, pelo mundo aí afora, né, tantos seres que respiram, que louvam ao Senhor. Nós fazemos parte deste corpo, e que no teu jejum, nas tuas orações, possamos também lembrar do corpo de Cristo. Amém? Abençoar cada família aqui, abençoar vidas que ainda não estão aqui, mas estarão, porque eu e você estaremos orando e jejuando por elas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé comigo. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, de hoje, para todos sempre, todos digam amém. Amém. A semana de Deus. Amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe, querido. Uma semana de vitória em nome de Jesus.